Certo. Então, o último pedacinho que ficou faltando a respeito daqueles exercícios que a gente fez na aula passada e retrasada, foi destacar um detalhe que ainda seria necessário, né, de estar sendo estudado em relação à correção por conta da atividade. Então, teve um exercício lá sobre efeito de íon comum, teve exercício relacionado com força iônica, teve exercício de se vai dar para separar, né? Então, tudo isso a gente fez. Só que teve um exercício que era do iodato de bário. Deixa eu só escrever aqui. E a gente falou somente da parte do íon comum, por conta da adição do iodato de magnésio. E resolvemos, ok. Só que a própria adição do iodato de magnésio também vai mudar a força iônica. E o que eu queria mostrar é que isso pode ser extremamente drástico e o erro, de fato, pode ser muito grande. Então, eu queria fazer um outro exercício desse, só que agora com rigor, né, da atividade para calcular o KPS. Então, deixa eu só colocar aqui o exercício, e aí a gente já faz a resolução. Quando a gente fez aquelas correções de pH, né, então, por conta da própria constante de dissociação ácida, os erros que a gente observou era da ordem de 5, 6, 8%. Mas aqui a gente vai ter um erro que chega a passar de 70%. Então, ao invés de tirar a foto do livro, eu vou escrever aqui, que vai ficar bem melhor, né? E aí a gente resolve a mão. Glaucio, Oi. eu estava dando uma olhada na atividade online, Uhum. aí eu vi que na última questão você pede, né, qual é o resultado, no caso, né, se ocorre precipitação ou não, dada a mistura de substâncias, né, de Uhum. íons, e um deles é um eletrólito forte. Então, nesse caso, parte da resposta envolveria o cálculo desse coeficiente de atividade para estar fazendo essas correções e ver se há ou não a precipitação, ou se ele vai solubilizar por causa disso, ou não, né? Mas aqui não tem aquelas
informações de raio e demais. Certo. Então, ó, esse exercício que está na listinha de atividade, na verdade, eu coloquei a lista, essa atividade na semana passada, só que eu coloquei errado. Coloquei para o pessoal de Quant. E hoje que uma pessoa de Quant reclamou que tinha uma atividade lá errada. E eu não consegui corrigir, eu tive que refazer. Eu não consegui editar, né? Eu tive que refazer a atividade, então ela apareceu lá para vocês hoje. Então eu não lembro mais, eu tenho que abrir aqui para dar uma olhada, porque já faz um tempinho que eu escrevi. Mas ela é parecida com o outro exercício que está na lista. Eu fiz uma parecida com cada um que a gente tinha lá, na própria lista que a gente trabalhou. Essa daí, o que você tem que pensar é assim, tudo bem, você tem lá um eletrólito forte, significa que ele vai ser totalmente dissociado. Aí você vai ter os íons em solução, aquela nossa listinha, o que vai ter na solução? Então, escreve os íons que vão estar na solução. Daí, o que você olha? Você olha a tabela com o KPS de cada combinação possível de íons que seja viável lá, para ver se com a concentração presente, a multiplicação, então, do produto iônico vai ultrapassar o KPS ou não. Se ultrapassar, vai precipitar. Então, a resposta é essa. Tá? Agora, é como eu estou dizendo, na maior parte desses exercícios da lista, e sempre, né, em outras situações, a gente ignora, negligencia, né, que se chama, o erro que vai ter por conta da atividade. A gente ignora a atividade, faz tudo em concentração. Então, o que eu vou mostrar hoje é justamente um exercício que a gente até fez e que a gente negligenciou. Então, você vai responder esse exercício, você pode negligenciar também a atividade e você vai dar a resposta baseada no KPS termodinâmico que está lá na tabela, que vai levar em consideração somente as concentrações. Ok? Porque, no geral, é o que a gente faz mesmo a maior parte do tempo. Mas o que é necessário é lembrar que existe um erro. Tá? Se eu não estou pedindo no exercício especificamente que seja calculado esse erro, o que você faz? Você deixa e calcula só em concentração, como a gente sempre fez. Certo? Quando certo. Eu quiser que você seja, então, mais detalhista nessa questão da atividade, vai estar escrito lá para você calcular o erro, que é o que a gente vai estar fazendo agora, nesse exercício de agora. Tá bom? Ok. Porque se a gente fosse, de hoje em diante, resolver todos os exercícios de pH, todos os exercícios de constante formação, de KPS, de hidrólise, etc., levando em consideração a atividade, realmente o trabalho é bem maior e a gente precisa de informações que nem sempre são possíveis de obter. Então, quando a gente diz que faz essa aproximação e acaba trabalhando somente com o conceito da concentração e não com a atividade, em partes é por conta da própria dificuldade de ter informações para tudo quanto é íon. Então, imagina, como que é feita essa medida do raio iônico? Não é preciso, não é muito, né? Também confiável 100%. Não está disponível 100%. Então, que opção que nós temos? Trabalhar, na maior parte do tempo mesmo, com a própria aproximação. Ok? Ok. Se você quiser ir pelo caminho, né, do rigor, apesar disso que eu acabei de falar, tem tabela. Então, quando eu dei lá a primeira aulinha falando disso daí, eu mostrei
uma tabela que está disponível no livro do Skugg, e tem em outros livros de química analítica. Então, você pode optar por dar uma procuradinha, né, nos livros e verificar se está ou não disponível. Tá bom? Tá bom. Então, tá. Ó, eu basicamente, então, tô aqui com o exercício, que é um exercício que a gente fez semana passada. Eu vou compartilhar aqui, né? Mas agora a gente vai fazer como deveria fazer todo o tempo. Então, aqui, agora eu escrevi o exercício de maneira diferente, né? Para justamente a gente destacar a importância de calcular o erro. Então, aqui eu estou pedindo, encontre o erro relativo introduzido, né, quando se negligenciam as atividades no cálculo da solubilidade. No exercício que a gente fez na lista, tinha lá, calcule a solubilidade do iodato de potássio, do iodato de bário em água e compare com a solubilidade encontrada em uma solução de iodato de magnésio. Lembra disso? Então, a gente fez esse exercício. Só que lá, o que a gente levou em consideração era só a introdução do íon comum. Então, quando tinha maior quantidade agora de iodato, e é comum ao próprio iodato aqui de bário, o que era esperado é que deslocasse o equilíbrio no sentido de reduzir a solubilidade. A gente fez o cálculo com a concentração que era bem maior, né, do próprio iodato que vinha do magnésio, e viu que realmente reduzia a solubilidade. Agora eu quero saber o erro que a gente cometeu por fazer a conta somente levando em consideração as concentrações, sem considerar as atividades. Então, aqui eu estou colocando uma solução que é de iodato de magnésio 0,033 mol por litro, e eu quero saber a solubilidade do iodato de bário nessa solução. O KPS dele é 1,5710 a menos 9, e então agora eu preciso relacionar esse KPS não mais com as concentrações, mas sim com as atividades. Então, vai ficar atividade de bário vezes atividade do iodato ao quadrado, igual ao próprio KPS, que é 1,5710 a menos 9. Aqui a gente tem que lembrar, né, que está falando da reação. Deixa eu aproveitar aqui. Que tem a multiplicação iônica, né, do bário e dos íons iodato. Ok? Então, o que fica diferente aqui, né? Para que a gente possa calcular em função das atividades, a gente vai ter que incluir, primeiramente, o próprio cálculo da força iônica. Então, a primeira coisa vai ser calcular a força iônica dessa solução. Que vai mudar, né, em relação ao que seria a força iônica da própria água pura. Então, escrevendo aqui agora
KPS, então seria atividade do bário vezes atividade do iodato, isso ao quadrado, que vai ser igual, então, coeficiente de atividade do bário vezes a própria concentração vezes coeficiente de atividade do iodato e a concentração do iodato. E aqui, tanto o coeficiente de atividade vai estar ao quadrado, quanto a própria concentração do iodato vai estar ao quadrado, por conta da nossa estequiometria da reação aqui. Tá bom? Daí a gente não tem esse KPS transformado, a gente tem o KPS original. Mas a gente vai usar o KPS para fazer essa relação. Então, o KPS linha, ele vai ser igual o KPS fornecido aqui no exercício, dividido pelos coeficientes de atividade dos íons presentes. Lembrando que o KPS linha, então, seria o KPS tradicional, calculado só com as concentrações. Então, o KPS linha é o KPS baseado em concentração. Aí eu calculo a força iônica. Então, como é que vai ser a força iônica da solução? A nossa equação, né? Então, metade da concentração dos íons presentes vezes a carga ao quadrado, nesse caso, magnésio é mais 2, e soma com a concentração do iodato, a carga dele, então, é 1 elevado ao quadrado. Aí, isso daqui tudo vezes meio. Quer dizer, aqui eu ainda deixei de escrever essa. Vou escrever aqui do lado, né? Essa reação, né, do próprio magnésio. Então, aqui é claro que a gente está falando da solução, né? Que agora vai mudar a solubilidade do iodato, que é o iodato de magnésio. Então, por isso que aqui a gente vai ter, então, essas concentrações do Mg2+, e do iodato. A solução de magnésio, ela estava 0,033 molar. Então, a concentração que a gente vai ter aqui vai ser de 0,033 e aqui 2 vezes 0,033. Aí, substituindo para encontrar, então, a força iônica, a gente vai ter aqui 0,033 vezes 4 mais 0,066 vezes 1.
Então, aqui o resultado vai dar 0,0099. Ok? Ok. Bateu aqui. Pergunta. Por que que o próprio bário e o iodato do bário não entraram na conta da força iônica? Por que que eu coloquei só o iodato de magnésio nesse cálculo? Você tem uma ideia? Porque aí eu tô calculando como eu posso dizer? Tô calculando essa força iônica, tô calculando, relacionando a blindagem. É isso que eu tô querendo ver, que é ela que vai dar essa interferência. Na verdade, o que está mudando, né, é a adição do iodato de magnésio, porque o iodato de bário já estava lá e é ele que a gente está tentando corrigir. E se eu procurar aqui numa tabela de KPS, o que a gente está enxergando é que o iodato, então, de potássio tem esse valor de 1,57, 10 a menos 9. E a hora que a gente procura aqui o iodato de magnésio, então, ó, aqui eu tenho os magnésios, né? Ele não está aqui, certo? O iodato de prata está aqui. Acho que não tem. Tem iodato de lantânio, mas não tem o de magnésio. Por que não tem? Porque ele é bem mais solúvel. Então, a hora que eu estou colocando aqui somente a situação que o próprio iodato de magnésio vai causar nessa solução, eu estou considerando que ele é praticamente todo dissociado. Senão, não seria 0,33 aqui, 0,033, certo? Então, ele tá se comportando como um eletrólito forte. A quantidade de íons que eu vou ter por conta da dissociação do próprio bário e do iodato do bário, aqui nessa reação, já não pode ser associado a um eletrólito forte. Por quê? Porque o KPS é menos 9. Então, a concentração de íons é muito pequena. Então, a influência, né, dos íons do iodato de bário na força iônica é muito pequeno. Porque tem poucos íons liberados por esse sólido. Então, a gente desprezou. Tá? Então, aqui, na verdade, é uma aproximação. Tem um pouco, sim, de íons bário. Tem iodato que veio do bário, mas comparado com o que veio, então, do iodato de magnésio, é muito pequeno e a gente desprezou. Para considerar, então, a força iônica da solução em função somente dos íons do próprio iodato de magnésio. Ok. Aí, o que a gente precisa agora? Então, a gente precisa dos coeficientes de atividade.
Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar uma tabela para não ter que calcular. Então, a tabela Então, eu vou usar essa tabela aqui para encontrar já direto os coeficientes de atividade e agilizar o nosso cálculo. Então, esse daqui é 0,38 e esse daqui é 0,77. Para uma forciônica igual a 0,1. Então, aqui já vai ter outra aproximação, tá? Não deu exatamente 0,1. Mas eu vou considerar 0,1 para que eu possa usar esses valores tabelados sem ter que fazer outros cálculos adicionais. Tá bom? E ainda, né, tem outras considerações aí para a gente poder usar esses valores. É a forciônica 0,1 e temperatura aqui de 25 graus. Mas a gente vai considerar aqui a tente. Então, agora eu vou voltar naquela equação que eu tinha escrito do KPS linha. Vou usar o valor termodinâmico que leva em consideração somente as concentrações e vou dividir pelos coeficientes de atividade. E aqui o coeficiente de atividade de iodato é ao quadrado. Então, vai ficar 157 vezes 10 a menos 9, dividido por 0,38, vezes 0,77 elevado ao quadrado. Então, esse valor aqui vai dar 6,97 vezes 10 a menos 9. O que a gente fez quando está usando essa expressão aqui? Então, isso daqui funciona? Isso daqui, né, que tá aqui funciona? Por quê? Porque o KPS, originalmente, ele é escrito como concentração de bário e iodato. O KPS, que é o KPS corrigido, que é o KPS pela atividade, ele é o coeficiente de atividade vezes a própria concentração. Então, se a gente usar aqui o KPS e dividir pelo coeficiente de atividade, tem que dar o KPS da concentração. Ok? Então, é isso que a gente está fazendo. Calculando o KPS linha. Daí, se a gente voltar agora, então agora eu tenho o KPS corrigido. Se a gente voltar de novo na reação,
E novamente aqui, representar a quantidade de íons presentes como S, sendo que S vai ser igual à própria solubilidade, eu vou conseguir calcular a solubilidade, mas para essa concentração aqui. Como que vai ficar a expressão da solubilidade aqui? Então, vai ficar S vezes 2S. Então, aqui eu tenho que colocar o 2 elevado ao quadrado. 4S ao cubo. E aqui o que eu vou usar agora, né, é o KPS linha. Para poder calcular o S. Um 1,2 vezes 10 menos 3. É. Só que tem um problema. Nesse cálculo aqui. Então, vou marcar esse valor. Esse cálculo aqui seria se a gente não tivesse o íon comum. Mas a gente tem. Então, concentração do iodato é 0,033 vezes 2. Que é o 0,066. Então, no nosso cálculo, a gente vai ter a solubilidade por conta da concentração de bário.
vezes a concentração do iodato ao quadrado, né? Que vai ser igual ao 6,97 vezes 10 a menos 9. Então, a solubilidade aqui que vai ser calculada, né? Nosso S. Só que a concentração de iodato aqui é de 0,066 ao quadrado. E aqui, então, é que eu vou ter a representação do S. Só do S sozinho. Porque aqui seria S vezes 2S ao quadrado. Então, 2S ao quadrado eu sei, porque comparado com a concentração de iodato que vem do bário é muito pouco, então eu vou aproximar para o 0,33 vezes 2 elevado ao quadrado, 0,66. E eu vou calcular, então, o S aqui sozinho, como sendo o KPS que a gente calculou, que é o KPS', dividido pelo 0,066 elevado ao quadrado por conta do efeito comum. Seria 1,6 vezes 10 a menos 6. Exatamente. Então, o que aconteceu em tudo isso? Com o efeito do íon comum, reduziu muito a solubilidade, que era o esperado. Com a força iônica sendo considerada, a gente teve aqui um KPS que agora, na verdade, é menor que o KPS original também. Na verdade, menor não, ele é maior que o KPS original. Então, pela força iônica, aumentou a solubilidade e pelo efeito do íon comum, reduziu a solubilidade. E aí, como é que a gente vai calcular o erro que é o que está pedindo no exercício? Para calcular o erro, eu vou precisar levar em consideração os dois efeitos. Então, eu vou comparar. Então, aqui eu vou negligenciar a atividade e vou ignorar a história do íon comum. Quer dizer, ignorar em partes, né? Porque eu vou considerar que eu teria essa concentração. Na verdade, aqui eu não posso dizer que eu estou colocando em água, porque eu vou considerar essa concentração aqui de 0,066, tá? Vou deixar assim, ó. Que a gente só vai negligenciar o efeito da força iônica em si, como se não tivesse mudado. Então, o que eu vou usar aqui? Aqui eu vou usar o próprio KPS. Então, aqui a solubilidade, ela vai ser calculada como o bário vezes o iodato, só que o KPS original.
Então, aqui, o S, eu não sei. Aqui é o 0,66 ao quadrado. E aqui, o 157 vezes 10 a menos 9. Então, esse S aqui vai dar menor. Bateu aí? Sim. Então, o erro relativo, vou calcular como se esse fosse o valor obtido, porque seria o que a gente faria sem corrigir pela atividade, em relação ao que seria o valor verdadeiro, que é o valor levando em consideração a atividade, dividido, então, pelo valor que é considerado verdadeiro. E multiplico por 100. Então, resolvendo isso daqui, vai dar menos 77% de erro. Ok? Ok. Ele é tão errado que ficou até negativo. É porque fica menor, né? Então, Sim, sim. então, a solubilidade é reduzida ainda mais em relação ao que seria a solubilidade verdadeira. Quer dizer, verdadeira considerando aí a atividade. Se a gente fizer um comparativo dos erros, então, que a gente tinha, por exemplo, no efeito da atividade no pH, eles eram menores. Mas quando a gente fala de KPS, então, a gente pode ter erros bem maiores. Então, recapitulando aqui, levando em consideração o equilíbrio, só que agora, considerando as atividades, a gente vai ter que calcular um novo KPS, que é o KPS linha, que vai ser calculado justamente com o KPS original, que leva em consideração as concentrações. Então, é como se a gente isolasse as concentrações aqui, pega o KPS que está aqui e divide pelo coeficiente de atividade. Então, vai ter o KPS original, que é o que está na tabela, que é o que está no livro, é o que está nas tabelas fornecidas, nesse caso, 1,57, 10 a menos 9, divide pelos coeficientes, então, de atividade, e vai ter o novo valor de KPS. Na hora de relacionar e achar a solubilidade, a gente usa, então, esse valor de KPS aqui, que é o corrigido, para considerar a solubilidade. Se fosse desse jeito aqui está faltando quadrado, né? Então, a gente poderia só colocar S2S ao quadrado e calcular a solubilidade. Não tem efeito de 1 comum. Tem efeito de 1 comum. Então, a concentração do próprio íon que está sendo adicionado a mais, se ele for bem maior do que o que já tem na própria solução, ele vai ser substituído e a gente vai achar só o S
que seria a solubilidade pelo íon que originalmente está vindo do sal, pouco solúvel, no caso aqui o bário. Ok? Então, foi isso que a gente fez aqui no final. Então, calculou o KPS novo. Esse daqui seria a solubilidade que eu teria se fosse só em água, sem efeito de íon comum, só que já com as atividades, né? Mas esse daqui é corrigindo pelo efeito do íon comum, por conta da mudança da força iônica. Então, aqui a gente passou pelo cálculo, né, da força iônica, encontrou na tabela os coeficientes de atividade, e aí seria, então, essa a solubilidade mais real, né, que a gente teria para esse sal, mais verdadeira. E aí, para comparar com a solubilidade com o efeito do iodato, então aqui eu tinha escrito com água, mas esquece, né, porque aí eu teria que calcular duas vezes, primeiro só em água, depois com o íon comum. A minha folha acabou aqui, né, porque quando eu tô com a lousa, ele não muda de página, então ficou apertadinho, mas enfim. Então, aqui usando o KPS original, para poder ter o valor que seria da solubilidade, só que já fazendo direto na solução de iodato, a solubilidade ficou menor, aí a gente achou o erro aqui, usando esse valor como encontrado e 1,60 como verdadeiro. Certo? Perguntas? Perguntas? Não? Estou pensando aqui numa precipitação, numa reação de precipitação. Então, na verdade, ela começa muito antes do que a gente imagina. Ou melhor, antes do que a gente. Você diz por conta desse erro aqui? Isso. Na verdade, quando a gente fala desse cálculo da solubilidade, eles geralmente são indicativos, porque para a gente saber de verdade a solubilidade dos íons, você percebeu que, na verdade, tem outros erros que deveriam ser corrigidos, como eu disse para você. Aqui, por exemplo, a gente considerou o coeficiente de atividade da tabela, mas a força iônica era 0,1, não é 0,1 certinho. A temperatura teria que ser 25 graus. A gente não trabalha com temperatura controlada, geralmente, para fazer uma precipitação. Então, não é 25 graus certinho. Então, esses valores aqui, eles ainda teriam outras correções para serem feitas, se fosse para ser rigoroso. E, no cálculo, aqui a gente teria a concentração do iodato mais o S também, porque o S do próprio iodato de bário. Mas a gente deixou esse mais S de lado, para deixar só o S aqui do bário, né? Porque senão a gente tinha que resolver uma equação mais complicada, né? Porque seria uma equação que teria aqui mais S também ao quadrado, e aí matematicamente ia ser um pouquinho mais difícil, mas ia dar um valor ainda diferente. Pelos valores que a gente teve, então, se você quiser comparar com o mundo real, se a gente fosse fazer exatamente como está aqui e fosse medir, na verdade, não ia dar muito perfeito em relação a isso, por conta desses outros erros, dessas outras aproximações. Mas comparando somente essa característica aqui, de levar em consideração a atividade ou não levar, sem levar a atividade em consideração, na verdade,
a solubilidade é menor, então ele precipitaria antes do que levando a atividade em conta. Sim. E por isso que dá menos 77 aí o erro, né? Quer dizer que a gente está pensando, né? Que ele vai demorar bem mais para precipitar, mas ele está com uma solubilidade bem menor do que é o do cálculo real. Ou o mais real. 10 vezes. É, um pouco mais de 10 vezes. Quer dizer, um pouco menos de 10 vezes, né? Porque é 3 e o outro é 1. Uhum. Tá bom? Uhum. Bom, basicamente hoje eu tinha só essa pretensão mesmo de fazer esse último ponto aqui, mas deixa eu dar uma conferida. Só um minuto aqui. Se eu deixei para trás algum outro exemplo. No livro do Skug, tem vários exercícios desse mesmo aspecto aí do comparativo das atividades, fazendo as correções de CAPES pela atividade, calculando a solubilidade de diferentes compostos. Então, na possibilidade, né, de querer treinar um pouco mais, tem outros exercícios. Aí aqui, só recapitulando um pouquinho da parte teórica nossa, nessa apostila que eu estava seguindo sobre o assunto, então essa apostilinha que eu enviei para vocês, né, tem um resumo de tudo isso, desde a parte de eletrólito forte, fraco e tal, do jeito que eu vinha dando em sala de aula, né, sobre as espécies presentes, etc., sobre a estrutura do próprio KPS ou das próprias constantes de equilíbrio de maneira geral, genérica, velocidade de reação, a questão do que, né, quando vai precipitar ou não, ou se vai deslocar o equilíbrio para um lado ou não. E aí a gente tem, então, alguns exemplos aqui de cálculos envolvendo a atividade, envolvendo o íon comum. Então, pode ser útil, né, para estudar um pouquinho do assunto. Então, tem sempre aqui algum exemplo. Aqui, nesse gráfico, então, está sendo colocado justamente o efeito do íon comum, e para visualizar, né, graficamente o que ocorre. Então, eu tenho uma situação que vai deslocar o equilíbrio, né, então aqui eu vou ter a formação do cromato de prata, e a consideração, então, da mudança, do quanto essa mudança de concentração vai afetar a própria solubilidade do sal. No caso aqui em cima, do cloreto de prata, então, se eu colocar uma quantidade de cloreto de sódio, aonde tem cloreto de prata, o que a gente vai esperar que aconteça é que, como eu vou estar aumentando, então, a concentração do Cl-, eu vou formar mais precipitado, mais cloreto de prata. Então, o que eu estou enxergando é um comportamento igual que está sendo mostrado aqui. Então, aqui é o cromato de prata. Se eu colocar uma quantidade maior de cromato, o que eu estou esperando é que forme ainda mais cromato de prata. Então, a concentração de cromato de prata aumenta
conforme aqui a gente vai estar aumentando, na verdade, a concentração de cromato de potássio. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para aproveitar. Aqui tem cálculo também, né? Comprovando esse deslocamento de equilíbrio. Aqui tem outros exemplos para hidróxido de cálcio. Por exemplo, hidróxido de cálcio em pHs mais básicos, né? O que pode acontecer? Aí, aqui, o efeito salino. Então, um eletrólito que não tem íon comum, nesse exercício que a gente acabou de fazer, tinha íon comum e também mudava a força iônica. Então, é o caso mais complicadinho. Aqui, se fosse só a presença de um eletrólito inerte, o que a gente deveria levar em consideração era o aumento da força iônica, que vai aumentar a solubilidade apenas. Aí tem um pouquinho aqui da explicação da mobilidade iônica, né, que vai ser alterada, e por isso que a gente vai ter, então, essa redução da precipitação. Então, aqui, graficamente, né, o que pode acontecer com o íon comum e o efeito salino. Aí tem um exercício de cloreto de prata em água e depois em nitrato de sódio. Nos exercícios que eu coloquei lá na atividade online, também a gente tem a adição de nitrato de prata, nitrato de sódio, né? E é perguntado o que ocorre. Ok? Então, tem inclusive aqui coeficiente de atividade sendo calculado, né? Para fazer essa correção. E o erro também calculado. Ok? Então, tem várias coisinhas que podem ajudar aqui. E aí, por hoje, então, era isso. Tá bom? Perguntas? Não. Você não, né? Que você está acompanhando. Eu só não sei como que o pessoal consegue entender alguma coisa sem estar acompanhando, mas espero que dê certo. Ok? Então, por hoje, vamos parar por aqui. Boa noite para você. Até semana que vem. Até. Até mais.